Vamos ler a partir do verso 1. Lucas 18:1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum, todavia como essa viúva me importuna, julgarei sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos escolhidos que clamam por ele de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos, depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Até aí não feche apenas os olhos para mais uma oração. Querido Deus, santo, poderoso, tremendo, justo, carecemos do Senhor e da sua graça todos os dias da nossa vida. E hoje não é diferente. Assista-nos em nossas fraquezas. Revela tua face a nós, tua bondade, teu Filho. Porque se tivermos o teu Filho, se conhecermos o teu Filho, de nada mais teremos necessidade. Porque uma vez achado essa pérola, esse tesouro escondido, todo o restante perde o valor. A quem tenho eu no céu além de ti? E não há ninguém na terra que eu queira mais do que a ti. Tu és o desejado das nações. Tu és aquele que nos completa, nos satisfaz. Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Que o teu reino avance, que o Senhor receba glória para si, e nos conforme a imagem do seu Filho. Amém. Irmãos, no culto de ontem à noite falamos sobre oração, e hoje não vai ser diferente. Eu quero também falar de oração. O tema da minha mensagem é orar sem desanimar. A oração, como eu já digo aqui, é um dos exercícios espirituais mais elevados que existe. Talvez a maior ferramenta que Deus nos deu. Tiago diz: até agora não recebeste, porque não pedis. Pedis e recebereis. Ou seja, sem oração, sem resposta. A Bíblia diz que Elias orou com fervor e pediu que não chovesse. E não choveu. Moisés orou, Êxodo 32:11, suplicando, contorcer-se é o texto, está em angústia. E Deus respondeu. Abraão, Gênesis 18, disse: exterminará o justo com o ímpio. John Knox disse: dá-me as almas da Escócia, senão eu morro. A rainha da Inglaterra disse: eu temo mais os exércitos, eu temo mais as orações de John Knox do que os exércitos da Escócia. Lutero dizia: eu tenho tanta coisa para fazer hoje, que se não gastar pelo menos 2 horas orando, não conseguirei realizar. David Brainerd: passei 2 horas agonizando pelas almas imortais, senti tanta agonia que me achava ensopado de suor. Jesus suou sangue pelas pobres almas. Eu anelava mostrar mais e mais compaixão por elas. Veja esses santos, esses homens se destacavam pelo quê? Pela oração. E nesse sentido, eu acho que o maior exemplo da oração perseverante da Escritura é a parábola do juiz iníquo. Essa parábola também é conhecida como parábola da viúva perseverante, ou parábola da mulher persistente. Por quê? Porque essa parábola tem como tema principal a oração. Se você notar, a parábola está no capítulo 18.
Só que o capítulo 18 não pode ser desconectado do capítulo 17 de Lucas. Por quê? Por que Jesus profere essas palavras no 18? Porque o 17 é um sermão escatológico, onde Jesus mostra que o fim se aproxima, e quanto mais ele se aproxima, mais dificuldades virão aos filhos de Deus. Tribulações, angústias, perseguições, e eles poderão desanimar quando essas coisas vierem e quando o fim chegar. Então, em razão dos tempos dificultosos, nossa tendência é desanimarmos. E ele então nos encoraja contando essa parábola. E ele começa dizendo: ao invés de desanimar, vocês devem orar, perseverar. É isso que ele diz. O texto diz: disse-lhe Jesus, verso 1, uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então é isso. Nesses tempos do fim, que nós vamos enfrentar muitas adversidades e desanimar, Jesus quer nos encorajar, dizendo: ao invés de desanimar, prostrar, se abater, perseverem na oração. Ela será o remédio para o tempo do fim, o remédio para os tempos dificultosos, o remédio para o desânimo, para a provação. É isso que ele diz no verso 1. Nesses dias escatológicos, a igreja deve se colocar de joelhos. Ele diz que é um dever. O verso 1 diz sobre o dever de sempre orar. Um salvo vai orar. É uma prática que deve ser observada por todo o cristão, a oração. Por quê? Porque através das nossas orações, Deus realiza seus propósitos na terra, ao mesmo tempo que atende às nossas necessidades. Entretanto, pergunta: essas orações terão algum efeito? Elas serão respondidas? A parábola do juiz iníquo responde. Ela vai responder. Vamos começar então. A parábola começa com um juiz, verso 2. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Bom, havia uma cidade onde estava estabelecido um tribunal e um homem era encarregado e responsável por julgar a causa das pessoas. Ele era um soberano, cujo poder da vida e da morte estava nas suas mãos. E era esse tipo de gente que as pessoas recorriam quando tinha alguma demanda. No caso aqui da Palestina, era um único tribunal e um único homem que julgava as causas. Então a vida das pessoas estava na mão desse juiz, e ele era o responsável por julgar causas que vinham até ele. Só que notem, a Bíblia coloca ênfase no caráter desse juiz. O texto no verso 2 diz que esse juiz não temia a Deus. No grego ele era um antideus, não gostava de Deus, não obedecia a Deus, não temia a Deus. Trazendo nossos dias, era um homem desonesto, corrupto, sem princípios. Era um juiz sem o mínimo de compromisso com a justiça. Era um homem sem compaixão e sem compromisso com a verdade. Então ele era um soberano em um tribunal, um homem único, só que era um soberano mau, indiferente, perverso. Estava ali naquela cidade. Agora, o texto
traz em cena a viúva. Mostra também que naquela cidade não existia só esse juiz, mas uma viúva e a sua causa. Verso 3. Havia também naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele, com esse juiz, dizendo, até aí. Então naquela mesma cidade que havia o trono do juiz, havia uma viúva. As viúvas naquela época, e se você vê isso em outros textos, eram pessoas muito pobres e facilmente passavam necessidades. Por quê? Porque geralmente ela dependia do sustento para viver do marido ou de filhos adultos. Morrendo, ela não tinha como sustentar, e pior, ainda herdava a dívida dos maridos, quando os maridos morriam deixando dívidas. Desde o Antigo Testamento, a Bíblia menciona algumas viúvas que passavam por situações difíceis, como a viúva de Serepta que hospedou Elias. Se você notar, ela estava colhendo o quê? Lenha. Colhendo lenha quando Elias encontrou ela. Para quê? Lenha para vender, para se sustentar, de tão pobre que era. Então veja só, essa viúva é a figura de pessoas aflitas, pobres, necessitadas, pessoas que estão na pior condição, que têm causas urgentes, agudas, difíceis, insolúveis. Aquelas pessoas que, se estiver na fila de um hospital, ou em tribunal, ou para serem atendidas, tem que ser colocado no primeiro lugar, tem que ser atendidas imediatamente, por causa da situação, são aflitas, pobres, necessitadas, ou passando situações muito difíceis, que requerem urgência. Jesus está dizendo que pessoas com situações críticas necessitam de livramento rápido, porque as suas causas são urgentíssimas, e era o caso dessa viúva. Essa viúva vivia na mesma cidade daquele juiz, como eu disse, e ela tinha uma causa para ser julgada por ele, e era dever dele julgar, porque era parte da jurisdição dele, era o campo dele, o terreno dele. E o verso 3 diz, havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Existem pessoas aqui assim, que têm causas difíceis, ou estão em situações difíceis, e que requerem urgência, que necessitam de um livramento rápido, senão o pior vai acontecer. E essa viúva, pelo que parece, foi injustiçada por alguém. Ela já era pobre, já era viúva, já não tinha com que sustentar, e parece que de alguma forma ela foi lesada por alguém, ficando numa situação pior ainda, talvez estava perdendo as poucas posses que tinha, estava sendo varrida de casa, estava tendo uma causa seríssima sendo lesada. Alguém podia ter tirado o pouco que possuía. Por essa razão ela foi até o juiz, esperando que ele atendesse a sua reclamação e lhe desse o que a justiça demandava, fizesse um julgamento justo e condenasse aquele que estava lesando ela e beneficiasse ela. O texto também aponta para a urgência, era um caso grave, necessitava muito. E esse juiz, por ser o soberano, era o único capaz de ajudá-la. Por isso ela recorreu a ele. Causa gravíssima.
urgentíssima. Se não fosse julgada, poderia acontecer o pior. Talvez foi lesada por alguém. E este juiz era o único capaz de ajudá-la. Então o que ela fez? Recorreu a ele. O texto diz no verso 3, vinha ter com ele. O que é isso? Significa que ela não foi uma vez só. Que ela continuamente ia até o juiz. Todos os dias batia na porta do tribunal e dizia, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Agora vamos ver a reação do juiz diante daquela pobre, miserável, aflita viúva e com urgência de ser atendida. Veja a indisposição do juiz para julgar. Verso 4, ele por algum tempo não a quis atender. Sabe o que o juiz, como que o juiz se portou diante do sangue que estava escorrendo? Da casa pegando fogo? Do sequestro que ocorreu? Da causa urgentíssima? Esse juiz não tinha nenhum tipo de misericórdia para com aquela mulher. Ele não mostrou nenhuma compaixão por aquela mulher. Ele não mostrou nenhum sentimento de pesar por aquela mulher. Ele se recusa terminantemente a socorrê-la. Eu não estou nem aí para você, para a sua pobreza, para a sua doença, para os seus recursos, para o teu filho, para o teu casamento, para a tua dor, para o teu sofrimento. Ele por algum tempo não quis atender, não tinha nenhum tipo de misericórdia. Era um homem injusto, iníquo, perverso. Então ela volta para casa inconformada, porque ela sabia que a sua causa era justa. Inconformada, por quê? Não, minha causa é justa. Só que dias depois, ela voltava. E tenta de novo. E de novo. E de novo. E de novo. Assim sucessivamente. Ela não se intimidou. Não desistiu. E vinha novamente. Agora, acontece alguma coisa. A insistência da viúva causa uma reação no juiz. A insistência da viúva fez o juiz mudar de ideia. Veja só, verso 4. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Verso 5, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Estão acompanhando, né? O que o juiz disse? Ainda que não tenha um pingo de caráter, que não tenha qualquer compaixão para essa mulher. Eu sou corrupto, eu sou picareta, eu sou ruim, desonesto, eu não amo nada nem ninguém e não estou nem aí para essa mulher. Mas ainda que eu não tenha um pingo de caráter, qualquer compaixão, a insistência dela é tão grande, sua perseverança se mostrou tão grande, que eu vou ceder, eu vou atendê-la.
Eu não aguento mais essa mulher todo dia na minha cabeça dizendo: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Eu vou atender. O juiz então abre as portas do tribunal, julga a causa da mulher, atende o seu pedido, absolve a mulher. Ela consegue o que ela queria. Agora vamos ver as lições que Jesus traz da parábola. Se for só a parábola, que é uma história para ilustrar um princípio. Vamos ver as lições que Jesus traz. Verso 6. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Considerai. O que o juiz disse que Jesus recomenda? Jesus está recomendando algo do juiz. Considerai. Resposta: o juiz disse que atenderia a viúva em razão da insistência, da perseverança dela. Jesus então quer que os seus discípulos aprendam o valor da perseverança na oração. Então diz: considerai o que disse o injusto juiz. Considerem. O que ele disse? Eu não temo a Deus, mas como ela não para de me importunar, como ela insiste, eu vou atendê-la. Jesus então quer que nós aprendamos o valor da perseverança na oração e jamais desistirmos. Jesus está nos dando a garantia que seremos ouvidos. Ele está dizendo: não desista de orar pela conversão do filho. Não desista de orar pela conversão do marido. Não desista de orar para que aquela porta se abre. Não desista de orar para aquele milagre. Insista, prossiga, vá. Ele está nos dando a garantia. Pense nisso. Agora, será que a nossa oração tem algum valor? Será que premiada será a nossa perseverança? Então veja só o 6 e o 7. Então disse o Senhor: considerai o que diz este juiz injusto. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Se a importunação daquela viúva foi capaz de fazer um juiz perverso daquele atendê-la, porque Deus, que é um justo juiz, não atenderá aqueles que também o importunarem. Temos um juiz injusto que não ama e não tem misericórdia de ninguém, e por causa da insistência, ele atendeu. Agora temos do nosso lado um juiz que ama-nos com amor condicional, que é cheio de bondade, de caráter, que tem compaixão, e nós vamos importunar este, e esse não vai ajudar? O iníquo ajudou de tanto insistir, e o justo, bondoso, não irá nos atender. Então veja, o segredo não está nos juízes, mas na perseverança com que cada um coloca neles. Não atenderá? Jesus está dando a garantia que seremos ouvidos. Primeiro, nós também temos um soberano. Ele era o soberano cuja vida e a morte estavam na mão dele. Ele era mau. Nós também temos um soberano cuja vida e a morte estão na mão, mas ele é justo. Esse soberano atendia na mesma cidade que a mulher. Nosso soberano também. Fazemos parte do mesmo reino. Ela era uma viúva, tinha necessidades. Somos o seu povo, carentes de problemas, de situações, de dificuldades. Quarto, esse homem não tinha caráter.
O nosso é o justo, o bom juiz. Seremos ouvidos. Quer ver mais garantia? O texto diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, seu povo. Olha que interessante. Como desampararia aqueles a quem escolhi? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Como eu desampararia aqueles que eu mesmo escolhi? Você é escolhido de Deus. Deus não vai desamparar você. Outra razão por que serão ouvidos. Jesus diz que esses escolhidos oram de dia e de noite. Não fará justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam de dia e de noite, o tempo todo. Aquela mãe ora pelo filho, aquele pai pela filha, a esposa pelo marido, você pelas suas causas. Aqueles que vão junto ao trono da graça e não desistem. O texto diz: embora pareça demorado em defendê-los, da nossa perspectiva parece que demora, mas na perspectiva de Deus é o tempo exato, por isso continuem. Embora pareça demorado em defendê-lo, embora pareça, porque não é, da nossa perspectiva parece que a resposta não vem, que a porta não se abre, que o milagre não acontece, mas na perspectiva de Deus é o tempo exato, por isso continue. Não fará justiça aos seus escolhidos, não os livrará, não os socorrerá, a providência se manterá carrancuda para você? É óbvio que não, é óbvio que Ele fará. Tudo que Ele quer é que você insista, continue, discipline-se a orar todos os dias. Vamos, ore. Considerai o que diz o justo juiz, ouvi o que diz o injusto juiz. A ênfase é o que o injusto juiz diz. Mesmo sendo injusto, ele falou uma coisa boa. Jesus diz: olha para ele, considera o que ele falou. O quê? Persistência, perseverança. Agora, na ocasião certa, no tempo exato, Deus responderá. Veja o verso 8. Digo-vos, o 7 termina: não fará justiça aos seus escolhidos que clamam por ele de dia e de noite, ainda que pareçam demorados. Verso 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Depressa. Quando Jesus diz, digo-vos, Ele está dizendo: eu lhes asseguro, estejam certos disso. Para aquele que tem ido a Deus, clamado, orado, jejuado, por alguém, por um ente, por uma causa, por uma enfermidade, por seja o que for, pela conversão de almas. Você que não está ainda até um ímpio, a um ídolo, a um Deus pagão, mas ao justo juiz. Será que Ele vai julgar sua causa? Será que Ele vai te ouvir? Jesus diz: digo-vos, eu lhes asseguro, estejam certos disso, eu julgarei, eu abrirei a porta, eu responderei vocês, estejam certos disso. Jesus está dizendo que essas batidas na porta não ficarão sem ser atendidas. Essa porta não ficará fechada. Esse pedido não ficará sem resposta. Eu lhes asseguro que depressa lhes fará justiça. O que é depressa? Na ocasião certa, no tempo perfeito, o Senhor agirá imediatamente.
Os que o buscam em oração, de modo algum ficarão sem resposta. Você está buscando a Deus? Continua. Não desista. Busca a Deus. Não desista do teu filho. Não desista da tua mãe. Não desista de áreas, de alvos, de situações, circunstâncias, povos, tribos, projetos. Insista, porque você está batendo na porta daquele que julga retamente. Agora ele termina com a palavra escatológica. Verso 8, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Interessante. Ele passa para um texto escatológico. O que quer dizer isso? Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Ou seja, quanto mais tempo passar e mais dificuldades vierem, vocês continuarão perseverantes? Continuarão firmes até o fim? Ou desistirão? Ou se apostatarão? Não há dúvidas que no período da volta de Cristo, os crentes estarão presentes na terra. Ok? Entretanto, quando Cristo voltar, haverá pessoas como essa viúva, com uma fé perseverante que se mostra em suas intensas orações? É isso que ele está falando. Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Os tempos estão passando. Jesus está próximo a voltar. Tribulações e provações têm vindo para testar a nossa fé. Vamos perseverar? Filho do Homem vai achar pessoas como essa viúva? Pense nisso. Agora vamos às considerações finais desse texto. Pelo menos 3. Primeiro, mesmo Deus sendo soberano e não necessitando de nada, Deus decretou usar a oração para nos abençoar e cumprir seus decretos. Deus não precisa de nada, Ele é soberano, Ele age conforme Ele quer, correto? Ele não precisa de orações para fazer o que Ele quer fazer, mas em seus decretos Ele decretou usar a oração para nos abençoar, ao mesmo tempo que cumpre eles. Segundo, Deus quer que essas orações sejam insistentes. Não quer só que nós oremos para cumprir os seus decretos. Quer que elas sejam insistentes, perseverantes. Ele não quer que desistamos. Ele nos ensina disciplina, constância. Seja constante. Terceiro princípio. A demora em responder tem propósitos mais elevados, os quais você não sabe e nem vê. Por que Deus não responde hoje, agora, amanhã? Por que Ele demora? Por que Ele insiste que eu persevere? Porque Ele tem propósitos mais elevados, os quais você não vê nem sabe. A demora não visa o bem de Deus, visa nós. Quando Deus demora em responder, não está fazendo bem para Ele. Ele é imutável, perfeito, está fazendo bem para nós. No processo da demora, é nós que somos aperfeiçoados e não Deus. Lembre-se disso. Fim. Você quer avançar? Quer crescer espiritualmente? Quer crescer na fé? Comece a orar. Quer conquistar coisas grandes para o reino de Deus? Comece a orar.
Como cristão, como um cristão, vá a Deus, se você pecou, pedindo perdão e arrependimento. E você que era um homem de oração, uma mulher, por que desistiu de orar? Volte a orar. Volte à prática da oração. Você desistiu do filho, da causa, da família, porque pensou, Deus não vai me ouvir, Ele não vai me responder, já foi muito tempo. Essa palavra é para você. Ouvi o que diz o injusto juiz. Eu não temo a Deus, sou picareta, mas como essa mulher não para de me importunar, julgarei a tua causa. Não fará justiça o justo juiz a todos os seus escolhidos que clamam de dia e de noite? Se você parou, você vai voltar hoje. O tribunal está aberto hoje lá do céu, não fecha, abertinho. E não precisa pegar fila, quando chegar você é o primeiro. Vai lá e bate, clama, que uma hora o justo juiz certamente atenderá você. Vamos fechar os olhos. Melhor, já vamos começar agora. Não vamos esperar chegar em casa não. Vamos começar agora.